Você já percebeu que no meio evangélico cada um interpreta o texto de maneira muito diferente? Será que não existe uma maneira de interpretar a Bíblia que seja um pouco mais segura, que seja um pouco mais satisfatória? Ou qualquer um pode interpretar a Bíblia de qualquer jeito? Então, para a gente conversar sobre isso e tentar responder como que a gente interpreta a Bíblia Sagrada. Porque se a gente interpreta o texto errado, a gente vai chegar a um ensinamento errado para a vida das pessoas. E é uma responsabilidade muito grande. A Bíblia chama de quem ministra a palavra de dispenseiro, como alguém que está pegando um alimento, um mantimento na cozinha, na sua despensa e está oferecendo para as pessoas. Então você não pode oferecer alimento estragado, comida estragada para as pessoas. Você precisa se certificar que aquilo que você está servindo, que aquilo que você está apresentando para as pessoas é de boa qualidade, que vai nutrir o coração, que vai nutrir a fé dessas pessoas. Note que se a gente for perceber no nosso meio, a gente vai enxergar pessoas que estão malnutridas espiritualmente. E a gente pode dizer, sim, que de alguma forma essa malnutrição em parte pode ser explicada por erros interpretativos, por erros de manejar a palavra de Deus na maneira que a gente vai passar isso adiante. Então a gente precisa sim estar bastante preocupado como que a gente interpreta a Bíblia para que a gente não caia em algumas armadilhas. Mais uma vez, quando a gente fala em interpretação bíblica, a gente precisa entender o contexto. Então é impossível falar sobre Bíblia sem entender o contexto do que se fala, do que está pregando, quais são as referências. Então você precisa estar ambientado com essa relação. E aí você vai precisar de ferramentas para te ajudar. Num curso de interpretação bíblica ou num seminário, a gente sempre incentiva que a pessoa tenha um conhecimento das línguas originais. Isso é útil, então ainda se tem muito preconceito em relação ao texto, mas isso pode ser fundamental para você pegar um texto bíblico e não sair derrapando, fazendo interpretações que nem no texto não estão. Mas se você ainda, talvez você esteja pensando, pastor, mas eu ainda não tenho acesso ao grego, ao hebraico, e eu preciso interpretar a Bíblia, eu tenho uma comunidade. É claro, eu quero primeiro te incentivar a estudar para que você possa conhecer, mas é claro que existe possibilidade de você fazer um serviço mais bem feito e eu estou aqui porque eu quero te ajudar. Quando a gente vai interpretar a Bíblia, então, a gente precisa fazer perguntas para o texto de forma que ele tente nos responder. Então tenha sempre em mente algumas perguntas que são chave. Quem? Ou para quê? E tente responder isso para fazer com que essas perguntas te norteiem. Ou ainda, descubra quais são as palavras-chave desse texto. Porque toda palavra, todo texto tem algumas palavras que se repetem. Então a gente vai ler texto que a gente vai falar esperança, esperança, esperança. Então se a gente pega 1 Coríntios 13, a gente vê que a palavra amor repete amor. Então você vai ver que cada texto tem uma palavra-chave. Então quando você encontra a palavra-chave desse texto, você já tem uma direção muito importante. E você começa a fazer perguntas para o texto. Quanto melhores forem as suas perguntas, mais perspectiva de interpretar esse texto você tem. Então, depois de você fazer boas perguntas para o texto, depois de você encontrar essas palavras-chave, você vai ter um esqueleto, você vai ter um esboço na sua frente sobre que direção você pode ir. Mas uma coisa que eu sempre gosto de falar sobre o assunto de estudo da Bíblia e interpretação da Bíblia, num outro vídeo que a gente fez para falar sobre como estudar a Bíblia, eu te adverti que existe uma necessidade de que você não traga as suas respostas prontas para o texto, de que você silencie a sua alma e você tenha então essa predisposição de escutar qual é a resposta que o texto vai te dar. Muitas vezes, um dos grandes erros de interpretação que eu vejo entre amigos, alunos e ovelhas é que eles já chegam com a resposta pronta e vão para o texto só para fazer a pergunta. Isso não dá certo, isso é atropelar todo o processo. Você precisa chegar no texto você começar a fazer as perguntas e deixar que o texto te traga a sua resposta. Então, é muito incomum, e às vezes eu vejo nos comentários algumas coisas de pessoas que ainda escorregam nisso. Trazem as suas experiências para o texto e as suas experiências acabam transformando e deformando todo
toda a possibilidade. A gente precisa de ajuda para interpretar um texto. Então, tenha em mente sempre bons dicionários, bons comentários. Não ache que você tem a capacidade de olhar para o texto e entender tudo sozinho. Então, depois que você escreveu, fez todas as suas anotações, fez perguntas coerentes para o texto e você conseguiu escutar que o texto está falando, que o texto está respondendo aquela pergunta de uma maneira muito direta. Aí, acabou o seu serviço? Não. Não acabou o seu serviço, porque você precisa entender que você está no meio de uma comunidade de fé que tem muitos anos de história e agora você vai pegar a sua interpretação e você vai comparar com a interpretação do seu grupo. Eu vou simplificar isso, porque existem tantos grupos no meio evangélico, mas eu quero simplificar isso e é claro que isso é um reducionismo que eu estou fazendo. Quando eu falo em comparar, a gente pode dividir o meio evangélico em três categorias. É claro que eu estou sendo incrivelmente reducionista. Então eu estou pensando na fé reformada, eu estou pensando nos pentecostais e nos tradicionais de uma forma mais abrangente. Pastor, só existem esses três grupos? Não, muito pelo contrário, esses grupos se desdobram em centenas de outros. Mas apenas para a gente entender o processo, como funciona, é muito importante que a gente tenha essa humildade de buscar conhecimento num ambiente de fé que a gente cresceu e que a gente acredita. Então, você pega uma passagem sobre os dons e o Espírito Santo, você já fez todas as perguntas, você já está com uma resposta que você acredita, mas você faz parte do meio pentecostal. E você digita lá, Luciano Subirá, no YouTube, por exemplo, e você vai ver o Luciano Subirá falando exatamente sobre o mesmo assunto. Então é muito importante que agora você compare para ver se existe testificação, se existe um caminhar na mesma direção, para você poder dirigir e se deixar corrigir por pessoas que têm mais experiência do que você. É claro, eu não estou querendo dizer que você vai jogar fora ou abandonar a mão das suas convicções, mas eu estou dizendo que todos nós, todo cristão, precisa de pessoas mais experientes do que a gente para perceber se a rota que a gente está seguindo pode ser mantida ou se ela precisa ser revista. Ou, de repente, você não faz parte do ambiente pentecostal, você faz parte do ambiente de fé reformada. Então, você está estudando sobre dons, você está estudando sobre o Espírito Santo. Então, você digita Augusto Nicodemos e aí você vai ver o que o Augusto Nicodemos fala sobre o assunto e você vai poder comparar no sentido positivo. Então, quando estou falando em comparação, não estou falando em nenhum desprezo ao que você está fazendo. É só para você poder confirmar se a direção que você está adotando realmente faz sentido ou se o seu coração te pregou uma peça. Ou seja, tenha humildade, porque esse território que você está pisando ao estudar a Bíblia, centenas e milhares de homens e mulheres de Deus já passaram antes de você. E quando você faz isso, você está sendo humilde e reconhecendo que você precisa de ajuda. Ok? Então você pode dizer, pastor, eu já fiz as perguntas, eu já comprei o material, eu já comparei, agora tá bom, né? Eu vou falar, se você quiser além, se você quiser ir num nível mais profundo, eu quero te fazer um último desafio. Se você já comparou com alguém que fazia parte do seu grupo, por que não agora comparar com alguém que é cristão e que não faz parte do seu grupo? Se você tiver coragem de fazer isso, significa que você chegou num novo nível de maturidade e agora você está disposto a ouvir até quem pensa diferente de você. E aí, quando você for pregar, quando você for ministrar, você vai dizer, eu tenho irmãos que pensam diferente de mim, que quando falam sobre esse assunto, eles falam isso, mas eu creio assim e é assim que eu estou compartilhando. E a gente precisa urgentemente no Brasil pessoas que sejam mais humildes e que conheçam o posicionamento dos outros grupos para que a gente chegue num ambiente de unidade realmente mais profundo, que a gente saiba conviver com as nossas diferenças. E a interpretação bíblica, por incrível que pareça, pode ser um processo solitário ou um projeto solitário, porque a forma que a gente faz esse processo, esse desenvolvimento, também diz muito sobre o quanto de unidade a gente já tem, a gente já usufrui, o quanto de unidade a gente já experimenta como corpo de Cristo. Então, eu quero te desafiar a, depois que você cumprir esses passos, você ter coragem de ouvir o que o teu irmão em Cristo fala. É claro que eu não estou pedindo, porque existem muitas pessoas que se vestem de cristãs e não são cristãs. Mas eu preciso afirmar, eu insisto, tradicionais, reformados e pentecostais são cristãos.
Você pode não gostar, mas eles são cristãos. Talvez você esteja em um grupo ou outro e você não goste, mas são cristãos. E são seus irmãos. Será que você já tem humildade suficiente para escutar o que seu irmão fala sobre esse assunto? Para a gente poder conversar? Irmãos precisam conversar. Ah, pastor, então tá, finalmente já cheguei, tive coragem, já cumpri todos os passos. Mas ainda não. Ainda não, ainda quero que você faça a cereja do bolo. Dentro do cristianismo, a gente usa uma coisa chamada chave hermenêutica. Pastor, não sei o que é hermenêutica. O que você usa para interpretar a Bíblia é fundamental nesse processo. E eu deixei isso por último, porque nós cristãos usamos Jesus Cristo como sendo a nossa referência última para interpretar o texto sagrado. Isso significa que você precisa aprender a conseguir enxergar Jesus Cristo em cada linha da Bíblia. E você precisa conseguir aprender a fazer uma ponte entre o que o texto está escrevendo e o Evangelho e a sua graça, entre o que o texto está escrevendo e a cruz de Jesus. E quando você consegue fazer isso e você caminha e constrói essa ponte, significa que você realmente agora está apto a interpretar o texto sagrado, a interpretar um texto bíblico de uma forma saudável que possa gerar vida para quem esteja perto de você. Espero que você tenha notado tudo isso, porque eu tenho convicção de que se você seguir essas orientações, você pode realmente mudar a forma que você olha para o texto bíblico e a forma que você interpreta o texto bíblico. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer alguma sugestão de livro, comentário, Bíblia, deixa aqui no comentário e a gente vai responder para você, a gente vai deixar essa dica para você. Inscreve no nosso canal, curte, compartilha, porque dessa forma mais e mais pessoas poderão ser abençoadas. Que Deus te abençoe.